Olá, bom dia para todos, bom dia para quem estiver online. Vamos começar o nosso próximo curso webinar aqui pela Vetor. Sejam bem-vindos para todo mundo que acompanha a gente aqui pelo canal. Vou esperar mais um pouquinho, tem mais gente entrando. Consigo ver aqui que já temos 37 pessoas. Bom dia para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Eliette, como faço para participar da aula hoje? Acredito que você já está aqui com a gente, Eliette. A aula que vocês vão ver essas duas telas, uma tela comigo, pequenininha, que vai ficar embaixo, e a outra tela que seria o curso, né, um acompanhamento aí com imagens do que eu vou falar. Só aguardando um pouquinho mais, esperar mais uns 2 minutinhos só, porque eu sei que tem mais gente entrando, existem mais de 200 inscrições no curso, mas está aumentando, está aumentando. Vamos ver a quantas pessoas a gente consegue ficar aí para acompanhar o curso de hoje. Mas vai ser muito bacana. A conversa que nós vamos ter hoje, espero realmente que seja muito proveitosa para vocês. Todos muito bem-vindos. Esse webinar está sendo feito aqui pela Vetor, editora de psicologia, nesse janeiro branco, sensacional. Os cursos que estão tendo aqui são sensacionais. Façam mais cursos, participem da semana toda, acompanhem com a gente também, porque realmente vale muito a pena. Tem uns assuntos aqui incríveis, incríveis. Vamos ver as mensagens oferecidas aqui por todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas avaliações psicológicas, nós vamos falar sobre psicopatologia, a gente também vai falar aqui sobre elaboração de laudos psicológicos, né? O que precisa ter num laudo psicológico, você, meu colega psicólogo, minha colega psicóloga, e muitas vezes pedem para que a gente elabore um laudo psicológico, o que a gente precisa colocar nesse laudo, para quem que vai o laudo. Então, tudo isso a gente vai comentar aqui hoje. Tá tudo sempre muito embasado pelas leis do CRP, né, do nosso conselho, sempre muito embasado também pela solicitação das empresas. Então, eu consegui fazer um mesclado, né, um compilado de muitas informações para a gente poder passar e discutir aqui. Participem no chat, podem mandar perguntas à vontade. Ao longo do tempo, conforme eu for explicando, se tiver alguma questão aqui que vocês queiram colocar, coloquem. Assim que eu puder, eu leio para tentar responder, ou se não tiver dentro da programação, eu acabo respondendo, tá? Fiquem à vontade. O áudio está tudo tranquilo? Está com algum problema de áudio ou de imagem? Se tiver também, pode comentar aqui que eu leio, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos começando. Eu sei que tem mais gente para entrar, que né, fica carregando gente aqui toda hora, está só aumentando o número de pessoas, mas vamos começando, o pessoal vai entrando aí, acompanhando ao longo do curso. Também até mesmo porque o combinado aqui seríamos ficar até mais ou menos umas 11 horas, tá bom? Não quero atrasar muito o horário programado aí do curso. Bom, avaliação psicológica como instrumento de identificação da psicopatologia. Hoje eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho sobre alguns pontos, tá? Primeiro de tudo, nós temos aí o objetivo do curso, que é aprofundar nas técnicas da avaliação da psicologia, né? Que é basicamente os testes psicológicos que a gente chama, e também como utilizar esses testes para classificar uma psicopatologia. Então, a gente tem diversas psicopatologias conhecidas aí, tanto pela medicina, psiquiatria e psicologia, e a gente utiliza esses testes psicológicos, como identificar essas patologias dentro desses testes, e, obviamente, depois que a gente identificar, a gente precisa relatar tudo isso num laudo psicológico para poder passar essas informações para quem precisa ser passado. Por exemplo, existem diversas situações que a gente acaba tendo que enfrentar como psicólogos,
em que, de repente, você tem algum colega ou alguém que está atendendo uma pessoa, né, um psicólogo clínico que está atendendo um paciente, e esse paciente começa a identificar algumas questões que precisam ser aprofundadas. O psicólogo clínico, em algumas situações, não tem o domínio de testes psicológicos. O que ele vai fazer, então? Ele passa esse paciente para realizar o teste psicológico com outro psicólogo que domina testes. Esse psicólogo vai aplicar os testes psicológicos, elabora um laudo com os resultados dos testes e devolve o teste psicológico para o psicólogo clínico, tá? Com algumas informações bem específicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como obter essas informações, o que a gente pode ver nisso daí, qual que é o grau de importância, e para um psicólogo que conhece testes, como é que ele identifica essas questões dentro dos testes psicológicos, tá? Então, podem perguntar, aproveitem aí, fiquem bem à vontade, tá? Hoje, então, a gente vai ver o que é psicopatologia, os agentes causadores das doenças psicológicas, a avaliação psicológica em si, as doenças mais comuns que aparecem, né, no nosso dia a dia, e também a parte de elaborar laudos, que aí seriam no final para a gente compilar todas as informações, tá bom? Vamos lá, gente. O que é psicopatologia? A gente tem, né, desde da etimologia da palavra, o psico, que viria de psique, do grego alma, patologia, o estudo de doenças. Então, dentro de um estudo etimológico da palavra, seria basicamente o estudo das doenças das almas. Ou como a própria psicologia traz, né, que a psique também é vista como comportamento humano, então seria o estudo das doenças do comportamento. Quando a gente fala de psicopatologia, nós estamos falando de doenças que envolvam o comportamento humano. Né? Muitas pessoas pensam que psicopatologia está relacionada a qualquer tipo de doença. Nem sempre. Patologia seria uma abrangência mais geral da coisa. Então, nós estaremos falando de doenças em geral. Mas quando a gente fala de psicopatologia, nós estamos falando de apenas doenças relativas ao comportamento humano. Aquilo que foge do padrão esperado ou do que as pessoas esperam, né? Do que a sociedade espera de comportamento humano. Beleza? Então, psicopatologia tem apenas doenças do comportamento. Temos problemas de conexão. Estou vendo o pessoal que fala problema de conexão. Para mim, aqui está tudo normal. Se tiver mais gente falando de problemas de conexão, não sei se é a sua internet, Thelma, ou se de repente pode ser algum problema de conexão da Vetor. Mas, por enquanto, parece que está sendo só uma conexão singular aqui. Às vezes tem mais gente reclamando desse mesmo problema. Tá? Basicamente, quando a gente fala de psicopatologia ou de estudos da psicopatologia, a gente tem que seguir alguma linha de preferência. Tá? E existem diversas linhas teóricas com diversos pensadores maravilhosos que já falaram sobre essas doenças. Aqui eu coloquei três dos mais conhecidos, como o Jung, ou o próprio Freud, ou Lacan, que eles escreveram diversas teorias falando sobre o estudo dessas doenças e formas de tratamento dessas doenças, tá bom? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente tem, dentro da psicopatologia, que seguir uma abordagem mais neutra. Por quê? Quando a gente trata sobre a identificação dessa psicopatologia, eu não preciso necessariamente me ater a apenas uma teoria. Né? Um psicólogo que trabalha com testes psicológicos, a gente não necessariamente precisa ficar preso a uma única linha de estudo, uma única forma de ver essas doenças. Porque, basicamente, quem acaba se prendendo um pouco mais a essa teoria, a essa linha, você acaba tendo, por exemplo, um apego maior por uma linha ou outra. Mas esse é o psicólogo clínico, por exemplo. Ele vai trabalhar como psicólogo clínico focado em Jung, ou focado em Freud, na psicanálise, focado em Lacan, na teoria de Lacan. Então, por conta disso, você acaba tendo um gosto maior por uma linha de pesquisa e utiliza essa sua linha de pesquisa para poder seguir a tua forma de tratamento. Agora, o psicólogo que vai fazer essa identificação da psicopatologia, ele não precisa necessariamente ter essa consciência uníssona de uma linha de pesquisa para que a gente se dedique somente a ela. Tá? Até mesmo porque os testes psicológicos, eles utilizam diversas teorias de diversos autores. Então, a gente não precisa se prender a uma linha só, beleza?
Tá? Então, isso é muito importante saber, porque às vezes você gosta muito de uma linha de pesquisa. Eu gosto muito da psicanálise, eu gosto muito da comportamental, quero trabalhar com testes psicológicos. Você tenta trazer toda a sua linha de pesquisa para a aplicação desses testes. E muitas vezes, na própria teoria do teste, ele acaba não te dando esse link da sua linha de pesquisa com o teste, porque o teste é uma coisa que abrange todas as linhas de pesquisa, tá? Porque ele abrange a psicopatologia de uma forma geral, não apenas uma linha de estudo, tá bom? Isso que eu estou vendo aqui. Apertar o F5 na conexão da internet, se você tiver com problema de conexão, aperte o F5, atualiza a tela, atualiza o seu navegador, porque às vezes a conexão volta ao normal, tá bom? Então vamos lá, né? Apesar de tudo isso, a gente tem diversos autores que sempre falaram sobre psicopatologia, sobre essa identificação de psicopatologia. Os primeiros estudos, por exemplo, do próprio Freud sobre as psicopatologias são sensacionais, valem muito a pena serem lidos. Lacan, por exemplo, que faz também todo um guia sobre psicopatologia, é sensacional, tá? E a gente tenta, ao longo do tempo, principalmente com estudos sobre testes psicológicos, fazer esse link da psicopatologia com a utilização dos testes psicológicos, coisa que nós vamos ainda falar hoje um pouquinho mais para frente, tá? Mas os testes psicológicos, eles tentam identificar sintomas que tratam, que repercutem em alguma determinada psicopatologia, tá? Como é que vai funcionar, então? Como qualquer tipo de doença. Por exemplo, vamos supor que você chega no médico e fala, doutor, eu estou com coriza, eu estou com fadiga muscular, eu estou com muita dor de cabeça, o que eu tenho? E aí o médico ele vai te diagnosticar de acordo com os sintomas que você oferece para ele. Então, conforme você vai falando uma sequência de sintomas, o médico chega a uma conclusão de pode ser tal doença, ou pode ser outra doença, e por aí vai. É a mesma coisa que a gente faz com a psicopatologia. Né? Você tem uma determinada sequência de sintomas e a gente vai tentar identificar estes sintomas e classificar em alguma psicopatologia, caso tenha. Lembrando que é muito importante, a gente como psicólogo, a gente tem que tomar muito cuidado para não estigmatizar nenhuma pessoa, não apenas ficar identificando uma psicopatologia em alguém e colocar essa pessoa como um doente mental ou uma psicopatologia grave, alguma coisa assim, até mesmo porque muita gente utiliza essa própria classificação como muleta na vida dela, né? Então, você, por exemplo, diagnosticar uma pessoa como autista ou uma pessoa com déficit de atenção, dependendo da personalidade da pessoa, ela vai utilizar exatamente essa doença como muleta para a vida. E tudo que ela fará do dia que você passou essa classificação para ela, para o resto da vida dela, ela vai o tempo todo falar assim, não posso, eu sou autista, não posso, eu tenho déficit de atenção, é por isso que eu não consigo, é por isso que eu não faço. Olha, é bem complicado, é bem complicado. Vamos ver aqui alguns comentários. A Thelma está dizendo que 12 minutos de apresentação e ela não vê e não ouve nada. Se ela não me vê, não adianta nem eu tentar falar aqui. Vamos lá. Oi, Thelma. Tente sair e entrar de novo. Vamos ver se isso de repente te ajuda, Thelma. Porque eu estou vendo aqui, o pessoal tá normal a conexão para muita gente aqui, para uma ou outra pessoa, de repente está tendo problema com a conexão, tá? Vamos lá, gente. Aqui tem uma parte muito importante. Hoje, dentro da psicologia, reunindo diversas informações, diversas teorias, e principalmente com a teoria do Lacan, a gente tem aqui uma classificação bem bacana. Nós temos eu vou começar por partes. Vamos aqui falar um pouquinho dos neuróticos. Tá? É como se a gente tivesse uma linha horizontal. De um lado da linha nós tivéssemos toda a nossa razão, todas as nossas regras, e do outro lado da linha nós tivéssemos todas as nossas emoções e as nossas vontades, tá? Nós temos essa linha bonitinha aqui. Então, de um lado tem as minhas regras e a razão, do outro lado a emoção e vontade. Nesse lado, onde estão as minhas regras e razões, nós temos uma classificação psicológica, uma estrutura psicológica que ela é tida como o famoso neurótico. Mas o neurótico, muitas vezes as pessoas acabam confundindo de, nossa, você é neurótico, meu Deus do céu, não precisa ser tudo isso. Mas o que seria um neurótico por uma estrutura psicológica bem determinada? Uma pessoa neurótica seria uma pessoa que ela tem a razão acima da emoção. E ao longo, né,
da história, a gente sempre vê muitas pessoas falando, nossa, mas eu sou muito emotiva, minha emoção é muito maior do que minha razão. Nem sempre. Dentro dessa ideia de estrutura psicológica do neurótico, uma pessoa neurótica, então, é quem tem a razão acima da emoção, porém, por mais emocional que você seja, você ainda continua sendo neurótico. Qual que é a ideia? A gente tem nessa posição da neurose não só a razão, como as regras. As regras. Ou seja, você tem as regras acima da sua vontade. Independente daquilo que aconteça na sua vida, você sabe o que é certo e o que é errado. E isso são regras, isso é razão. É você saber o que pode e o que não pode ser feito. É você saber o que você, apesar daquilo que você gostaria de fazer, o que você pode de fato fazer. E você faz somente aquilo que você pode ou aquilo que é socialmente aceito. Isso são regras, isso é ter razão. Então, por mais emocional que você seja, vamos pensar numa situação. Uma pessoa, Maria namora com João. O João chega em casa e encontra Maria com um amante. O que dentro da cabeça do João passa de vontade? Ele pode passar muitas vontades dentro da cabeça dele. A emoção à flor da pele. Mas ele vai matar o amante, ele vai matar a Maria, ele vai fazer alguma coisa, vai jogar fogo na casa? Ele fala, não, porque tem consequências. Ele não vai fazer isso, porque ele tem essa noção das consequências, por mais emotivo que ele esteja naquela hora. Isso mostra que a pessoa é neurótica. Apesar dela ter muita emoção, apesar daquilo estar à flor da pele, ela ainda tem razão, ela ainda tem regras que não permitem com que ela deixe a emoção à flor da pele, fazer tudo aquilo que ela tem vontade, desligando a razão dela. Tá? Isso seria uma pessoa neurótica. Ou seja, muitas vezes fala, nossa, como você é neurótico? Ser neurótico é uma coisa normal, é você ter regras acima de tudo. Então, basicamente, se alguém te chamar de neurótico, é um elogio. Olha que coisa boa. Agora, já no meio dessa linha, nós temos uma outra situação que seria o conhecido como perverso. O perverso, ele é uma pessoa que ela tem a mesma quantidade de razão e regras, ela também vai ter para emoção e sentimentos, né, vontade. Ou seja, apesar dela saber que pode ou que não pode fazer, ela tem o mesmo grau de vontade de fazer aquilo. Vira quase que uma perversidade, né, uma forma assim, dela identificar o prazer nela. Ela quer fazer aquilo e aquilo causa prazer para ela, mesmo sabendo que aquilo não deveria ser feito ou não poderia ser feito. Tá? Ou seja, a gente tem nessa classificação de razão e emoção uma pessoa que está no meio. Ela sabe que não deve fazer, mas ela faz mesmo assim porque o nível de vontade dela está muito alto. Né? Por isso que nós temos essa classificação do perverso. Vamos ver aqui. Tá? Nós temos essa classificação do perverso exatamente dessa forma. Então, o que vai acontecer? O perverso, ele acaba entrando no meio termo aí, porque ele é uma pessoa que, como você não tem esse autocontrole entre razão e vontade, você precisa ter dificilmente a gente consegue encontrar um limite. O perverso, em muitos casos, principalmente casos de polícia, casos famosos, geralmente são classificações perversas, porque ele sabia que não deveria ter feito, ele sabia que não deveria ter matado, sabia que não deveria ter roubado, mas ele fez porque ele tinha uma relação de prazer com aquilo. Ele queria fazer porque a vontade era tão grande que mesmo sabendo que ele não deveria, ele fez mesmo assim. Tá? Isso é uma classificação de perverso, ou seja, quando você começa a notar que um paciente teu, que uma pessoa perto de você, sabendo que não deveria fazer determinada coisa, ela ainda sente um prazer em fazer, nós estamos falando agora de uma categoria de perverso, de uma estrutura psicológica de perverso. E por último, lá do outro lado, nós temos agora a classificação psicológica do psicótico. O psicótico, ele já entra numa outra categoria, onde a emoção e a vontade são muito maiores do que a razão. O que isso faz acontecer? Né? Como a emoção ela é tão grande, ela é tão forte naquela pessoa e o nível de razão está tão pequeno, ela acaba agindo por impulso o tempo todo. É quase como se fosse uma questão instintiva da pessoa. Ela faz aquilo que ela tem vontade de fazer. E você fala, poxa, mas se ela sentiu vontade, por exemplo, andou na rua, está andando na rua, viu uma barraquinha de picolé, ela vai lá, sente vontade de tomar um picolé, ela só toma. Ah, mas
Qual é o problema? Ela vai ter que pagar depois? Na cabeça dela, ela não tem essa associação de que se eu quero tomar um picolé, eu preciso pagar. Ela simplesmente vai lá e pega o picolé e sai tomando. Tá? É muito diferente esse tipo de estrutura psicológica. Agora, por exemplo, isso é uma coisa simples, tá? Com a relação do picolé. Agora vamos falar se ela está andando pela rua, de repente viu alguém cujo ela não se identificou com a pessoa, não gostou, não foi com a cara, e ela quer, de repente, fazer alguma coisa contra aquela pessoa, por exemplo, matar, agredir, fazer alguma coisa assim. Se ela sentiu essa vontade, se ela sentiu esse impulso de fazer aquilo, ela vai lá e faz. Quantas vezes você andando pela rua não sentiu vontade de brigar com alguém? No trânsito, então, já deve ter brigado muitas vezes. Mas até aí você, né, pensa alguma coisa, você contém aquilo, no máximo solta um grito e fica por isso mesmo. Você não deixa aquilo extravasar, porque você sabe que tem consequências. Para o psicótico, ele não consegue ter essa associação das consequências. Ele simplesmente age por emoção, sem pensar naquilo que pode vir depois. Tá? Então, essa é uma grande diferença, neurótico, perverso e psicótico. São 3 estruturas psicológicas das quais a gente acaba identificando nos testes psicológicos. Tá? Então, você identifica, na hora que você vai fazer um teste psicológico, seja com um paciente numa clínica, seja, por exemplo, dentro de uma empresa, né? A gente vai fazer um teste psicológico com alguém e já consegue saber, pelo menos, se a pessoa está dentro da neurose, se a pessoa está dentro da perversão ou se a pessoa está dentro da psicose. Tá? Isso é muito tranquilo da gente identificar nos testes psicológicos, beleza? Se tiverem dúvidas por aí, aproveitem para comentar, tá? Fiquem à vontade, pode falar sempre sobre qualquer assunto. Eu prometo que eu vou lendo aos pouquinhos. O que causa psicopatologia? Né? Quando a gente fala sobre os agentes causadores de uma psicopatologia, aí sim a gente entra no âmbito das linhas de pesquisa, das linhas da psicologia. Né? Porque cada linha tem uma forma diferente de se ver como a psicopatologia entrou na sua mente, como esse comportamento que a sociedade, né, encara como inadequado, como isso se manifesta em você, ou como chegou a origem disso daí. Eu vou tentar falar aqui pelo menos de uma das linhas, né, apesar de não ser a linha da qual eu sigo dentro de um consultório clínico, mas eu vou falar dessa linha porque ela fica de fácil entendimento. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da origem da psicopatologia, segundo o estudo da psicanálise, tá? Ah, Henrique, eu não gosto muito da psicanálise. Tudo bem, depois a gente pode até fazer algum outro curso que seja mais voltado ou para comportamental ou para Jung, né? A gente pode fazer um de humanista fenomenológico. Existem diversas linhas sensacionais das quais dá para a gente discutir bastante sobre a origem dessas psicopatologias. Mas hoje eu vou falar aqui da psicanálise porque ela fica de fácil entendimento, tá bom? Então, durante toda a sua vida, você está sujeito a diversos tipos de traumas. E são esses pequenos traumas que, dependendo da forma que ele entrar, né, na sua mente, que ele vier para você, da forma que você receber isso daí, ele pode acabar te oferecendo uma experiência boa ou ruim. E dependendo da forma que essa experiência se manifestar com você, aquilo pode gerar um determinado tipo de personalidade e começar a desenvolver uma estrutura psicológica em você ou outra, tá? Henrique, o teste Coati pode ser um desses testes dos quais podemos identificar? Olha, o teste Coati, ele é um teste de atenção e concentração. Pode sim ser utilizado como diagnóstico para você ver alguma estrutura psicológica que esteja envolvendo atenção ou concentração, tá? Mas quando a gente fala de testes de estrutura psicológica, eu estou falando um pouquinho mais de testes de personalidade, como, por exemplo, um palográfico ou um PMK, né, um HTP. Esses testes, eles acabam vendo um pouquinho mais da estrutura da personalidade, apesar de que outros testes, eles fornecem base para nos ajudar a diagnosticar ou a laudar alguma determinada característica. Por exemplo, um Coati, ele é muito bacana se a gente estiver falando de uma identificação de um autismo ou de um déficit de atenção. Aí pode ser bacana aplicá-lo também, não somente ele, tá? Porque ele sozinho, ele dá um dado. Então é bacana você sempre ter muitas ferramentas para poder utilizar. Por isso que muitas vezes também, né, às vezes eu vejo colegas, psicólogos ou pessoas de RH, pessoas de empresa, donos de empresa falando, nossa, mas é muito caro aplicar. Se eu quiser aplicar testes psicológicos em todos os meus funcionários para saber se está todo mundo bem, sai muito caro. Por quê?
Porque quando a gente quer fazer realmente um trabalho bem feito, diagnosticar, ver a estrutura de personalidade de cada pessoa e tentar identificar atenção, memória, concentração, atenção difusa, liderança, taxa de estresse no trabalho, são diferentes ferramentas. Isso tudo é um material muito caro. Então, às vezes, a culpa não é nem do psicólogo, é porque realmente o material acaba sendo caro e a gente quer utilizar sempre o melhor material, tá? O Coati quando a neurose começa a ser um problema. Ah, a neurose. Então, a neurose, ela começa a ser um problema dependendo da sua forma de encarar isso daí. Vamos ver o seguinte. Vamos supor que a neurose, como eu te falei, ela é uma estrutura psicológica que ela está envolvendo as regras, tá? Vamos supor que você tem uma quantidade de regras, você tem também emoção, você tem vontade, todo mundo tem, e só que você não faz as suas vontades, as suas emoções por conta das regras, tá? Por conta dessas regras. Então você o tempo todo fica equilibrando entre aquilo que você pode e aquilo que você quer. Agora você chega num determinado ponto onde as regras são tão fortes dentro de você, você tem uma estrutura de regras tão rígidas que você começa a deixar de fazer tudo do qual você gostaria de fazer. Por quê? Porque você tem regras. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos tranquilos aqui. Vamos supor que você é uma pessoa muito regrada e você trabalha, você estuda, tem a sua vida toda regradinha, bonitinha. E de repente te aparece, às vezes, uma oportunidade de viajar. E aparece uma viagem, de repente alguém da sua família fala, olha, vou te dar uma viagem agora para você passar um mês comigo, vai ser super gostosa a viagem, vamos para Disney. E aí você fala, nossa, que legal, vou para Disney. Tudo pago, sem nada, né? Você não vai gastar nada, vai ser lindo, maravilhoso. Você tenta mesclar suas férias juntos. E aí, de repente, você consegue ver que as suas férias vai calhar de você estar lá na viagem para Disney. Só que o problema é que as suas férias vai acabar em um dia e a tua viagem você só vai voltar no dia seguinte. Ou seja, você teria um dia a mais de viagem do que as suas férias te permitem. Muita gente vai falar assim, nossa, mas é uma viagem totalmente paga para Disney. Eu vou embora, eu falto um dia, assumo um dia de falta. E tem gente que fala, não vou. Vou perder a viagem totalmente paga porque eu não posso faltar um dia no meu trabalho. Aí você fala, nossa, mas quem é que faria isso? Muita gente. Muita gente, porque a vida da pessoa é tão regrada que ela não consegue se imaginar fugindo de algo que se esperam dela, né? que a chefia, a liderança se espera dela. E isso daí acaba sendo muito complicado para ela. Ela entra numa crise neurótica tão grande que ela não consegue enxergar a vida dela fugindo dessa regra, tá? Então, e isso, claro que é um exemplo bem tranquilo, mas eu vou tentar passar outros exemplos aqui, inclusive exemplos da neurose. Né? Existem, por exemplo, neuroses, tem uma doença da classificação da estrutura neurótica que vocês já devem conhecer, conhecida como o transtorno obsessivo compulsivo, ou famoso TOC. Né? O TOC, ele é uma doença específica da estrutura neurótica. É uma pessoa que ela tem tantas regras dentro dela, mas tem tantas regras que ela começa a criar mais regras do que precisa. Por exemplo, antes de sair de casa, eu preciso dar 3 pulinhos na porta porque meu dia vai ser bom. Mas quem foi que criou essa regra? Quem disse que o nosso dia vai ser bom só se eu der 3 pulinhos? Ela mesma. Ela criou essa regra para ela e ela segue essa regra que ela mesma criou. Entendeu? Então, isso daí mostra que a pessoa começa a ter tantas regras em volta dela que a estrutura neurótica convencional já não está dando mais conta daquilo. Então, a neurose começa a se tornar um problema. Mas problema para quem? Para ela. O problema, na verdade, ele só é manifestado se a pessoa trouxer aquilo como problema. Enquanto aquilo não a incomoda, não é problema para ninguém. Né? A não ser que a gente entre também num outro patamar, uma classificação maior ainda do que um transtorno obsessivo compulsivo, dentro da estrutura neurótica, que é uma classificação de uma psicopatologia chamada histeria. Isso sim acaba sendo um problema que envolve mais pessoas. Uma histeria, por exemplo, ela seria como se fosse um toque num nível tão alarmante que ela começa a modificar a estrutura das pessoas em volta dela. Né? Ou seja, ela cria regras não só para ela, como ela cria regra para os outros. E aí os outros começam a se sentir incomodados com ela. Aí sim pode ser que tenha
talvez um pedido para um psicólogo clínico um pouco maior, porque a família começa a trazer isso para o psicólogo clínico, falando, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais conviver com esse excesso de regras em volta, tá bom? Espero que tenha ajudado a clarear. Henrique, o Quati de personalidade... o Quati de personalidade, desculpa, eu falei o tempo todo do Quati pensando no AC, falei besteira, desculpa. O Quati é sim de personalidade, ele ajuda sim a identificar algumas estruturas psicológicas, tá? Eu fiquei o tempo todo falando de Quati, depois eu me liguei que eu falei do AC, eu falei do Quati pensando no AC, me desculpa. Vamos lá, vamos continuar. Então, a origem. Segundo a psicanálise, você nasceu como uma pessoa livre de qualquer personalidade. Essa é a ideia da teoria da psicanálise. E vai construindo ao longo da vida. Tá? Essa estrutura de personalidade vai sendo construída ao longo da vida. Ou seja, cada experiência que você tem ao longo da sua vida, você acrescenta um pontinho a mais. É como se nós fôssemos uma folha em branco. Né? Isso até o próprio Freud, ele chega a descrever isso em alguns dos seus livros. Nós nascemos uma folha em branco. E toda a nossa história de vida, nós vamos preenchendo nessa folha em branco e vamos escrevendo e reescrevendo e aumentando a nossa história, e isso tudo faz parte da nossa construção da nossa personalidade. Ou seja, cada coisa que acontece com a gente vai nos transformando em quem nós somos hoje. Tá? Isso seria a segunda teoria da psicanálise. Lembrando de novo, Henrique, eu não gosto da psicanálise, prefiro outra teoria, prefiro outra coisa. A gente pode depois fazer outras conversas com outros fundamentos teóricos. Hoje eu estou falando da psicanálise porque ele fica de fácil entendimento. Então, nós nascemos, basicamente, o id, que o Freud chama de id, basicamente nós nascemos vontade. Um bebê recém-nascido, ele é vontade pura. Afinal de contas, um bebê, quando sente fome, o que ele faz? Ele chora. Um bebê, quando ele sente sono, ele chora. Um bebê, quando sente raiva, ele chora. Um bebê, quando ele sente frustração, ele chora. Ele é vontade pura. O tempo todo ele vai se manifestar. A questão é, ele é perigoso? Um bebê é perigoso? Não, porque o que ele sabe fazer é chorar. Ele sabe gritar, ele sabe chorar, e até que aquilo seja resolvido para ele. Tá? De qualquer forma, o id, ele está lá. Ele é vontade pura. O bebê recém-nascido, ele é vontade pura. Ao longo do tempo, ele vai construindo algumas outras instâncias que vão ajudando ele a identificar essa realidade. Essas outras instâncias, conhecido como superego, ele vai sendo construído aos poucos. Então, a nossa vontade, ela está lá desde o dia que a gente nasce. A gente é apenas vontade, manifestação de vontade. Só que conforme os anos vão se passando, a gente vai identificando nas pessoas à nossa volta um certo limite. Onde acaba o eu, onde começa o outro. Quem é minha mãe, quem é meu pai, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Os anos vão se passando. E sabe aquela coisinha que a gente faz com criança de não põe a mão na tomada, não joga o brinquedo no chão, não faz isso, não sai correndo para atravessar a rua, não pode falar dessa forma, fala por favor, fala obrigado. Todas essas regrinhas, elas são a nossa construção do superego. A gente vai construindo essa barreira dentro da nossa vontade, psicologicamente falando, a gente vai construindo uma barreira falando, olha, você tem vontade, mas nem tudo que você quer vai acontecer. Sabe birra de supermercado? E a mãe fala, não vou comprar, não pode fazer, sem fazer birra, não age dessa forma? A gente está falando, apesar de você ter vontade, nem tudo que você quer vai acontecer. Você está dando limite para essa criança. Né? E para esse adulto, obviamente, quando nós virarmos adulto, pensa no seu passado. Quantas vezes a sua mãe e seu pai te disseram não? Faz parte. E nem por causa disso você tem problemas enormes. A gente tomou muito não ao longo da nossa vida. Tá? Essa quantidade de não pode, não deve, não vai fazer, ele forma a nossa barreira do superego. E a nossa vontade fica lá dentro. E aí vem essa questão que a gente falou. Até que ponto, por exemplo, essa barreira, ela acaba sendo tão forte, mas tão forte, você tomou tanto não na sua vida, que essa barreira ela é tão protegida que ela não deixa a sua vontade sair nunca. Aí você nunca vai fazer nada daquilo que você gostaria de fazer. Tá? Isso é uma estrutura neurótica muito pesada. Então, nós temos o id, a nossa vontade, o superego, a nossa barreira de regras, que não deixa a nossa vontade fazer, né? E lá fora, nós temos o nosso ego. Só que aí nós temos um problema. Né? O id, que é a nossa vontade, o superego, que é a barreira que está fora, ao longo da vida, algumas coisas podem acontecer. Lembra que a gente chegou a falar de traumas? Cada trauma que você passa ao longo da sua vida, coisas ruins, coisas boas vão acontecendo,
Mas quando você encara, de repente, algum trauma, de repente alguma coisa acontece com você, você encara aquilo de uma forma ruim, aquilo vira um trauma e esse trauma ele danifica a sua barreira do superego. Ah, Henrique, como é que a gente vai saber se a pessoa tem ou não trauma? Terapia. Terapia é uma ótima forma de saber fazer isso. Tá? Então, falem com os colegas, psicólogos clínicos, vão até eles e realmente tentem identificar essa questão de trauma. A pessoa tem trauma, não tem traumas, como é que ela lida com cada trauma e por aí vai. Tá? Esses traumas, basicamente, eles vão formando falhas no nosso superego. E essas falhas deixam lacunas na nossa barreira de regras. E você fala, nossa, mas a minha barreira ela estava tão bonitinha, a minha vontade, apesar de ter essa vontade, eu fazia um meio termo. Só que agora, a partir do momento que você tem falhas no seu superego, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, a gente deixa escapar o nosso id. Quer ver, por exemplo, coisas que podem acontecer? Vamos supor, uma pessoa, ela está caminhando na rua. De repente, do outro lado da rua, ela viu alguém que a atrai, que atraiu, né, fisicamente. Ela, dentro da vontade dela, o id, o que o id manda essa pessoa fazer? A vontade, lá de dentro, aquela vontade carnal. Ela já fala assim, olha, atravessa a rua, chega na pessoa, já chega abraçando, já chega agarrando. Isso é tua vontade. O teu superego, a tua razão, as tuas regras, fala, você é louco, você não conhece, passa reto, você nunca viu? Isso daí entra em conflito. O teu id falando faça algo, o teu superego falando não faça, o que o teu ego vai fazer? Ele vai tentar equilibrar as duas coisas. O teu ego, ele vai fazer alguma coisa no meio termo. Fala assim, então você pode atravessar a rua, ao invés de chegar chegando, você vai se apresentar, prazer, meu nome é fulano, vamos conversar, vamos sair, tomar um café, te chamo para um jantar, quem sabe um dia, se você permitir, a gente faça alguma coisa. Isso é um equilíbrio entre o id e o superego. Agora, se uma pessoa tem um superego todo fragilizado por conta de traumas, pode ser que alguma coisa aconteça. Pode ser que, de repente, ela viu alguém e ela vá lá fazer. Mesmo que ela até saiba, ela tenha aprendido que ela não deve fazer. Mas ela tem muitos traumas na vida dela. E aí, Henrique, o que pode ser o gatilho para que isso aconteça? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem pessoas que o gatilho para que realmente o id saia do superego e quebre a barreira e comece a manifestar vontade pura, tem pessoas que o gatilho é o cheiro de alguma coisa, tem pessoas que o gatilho é ver alguma coisa. Né? Existem diversas coisas assim ao longo da história que podem ser tantas possibilidades que cada pessoa tem o seu próprio gatilho. Então fica difícil a gente até falar o que é um gatilho ou não. O que é um gatilho para você. Aí é mais fácil da gente tentar identificar para cada paciente, para cada funcionário, o que é um gatilho para aquela pessoa. Mas não dá para a gente tentar identificar o que pode ser gatilho na vida de todo mundo. Não dá para saber, tá? Apenas assim, a gente vê uma pessoa que tem o superego fragilizado, alguma coisa pode acontecer e não dá nem para saber quando vai acontecer, tá? A gente tem que tentar identificar realmente se a pessoa tem ou não o superego fragilizado. Se ela tiver o superego fragilizado, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, trabalhar com muita terapia em cima dessa pessoa para tentar reconstruir esse superego mais fragilizado. Lógico que, lembrando, a gente não precisa fazer um superego tão forte ao ponto da pessoa nunca manifestar a vontade dela. Mas ela tem que ter um superego adequado para que ela saiba equilibrar, né, ponderar cada decisão. Esse é o objetivo da psicologia. Fazer a pessoa conseguir ter um comportamento e ter um psicológico equilibrado para ponderar todas as decisões dela. Nem um extremo, nem o outro extremo. Beleza? Então, o que acontece, né, quando o id escapa? Quando o id escapa, gente, a gente tem basicamente o id e o ego acontecendo, né? Tudo que eu tenho de vontade já vai direto acontecer. Eu não tenho filtro. Não tenho filtro nenhum. Ou seja, a pessoa sentiu vontade de bater em alguém, ela vai lá e bate. A pessoa sentiu vontade de matar, ela vai lá e mata. Este é o famoso psicótico, o famoso psicopata, tá? Porque ela é vontade pura. Ele não sabe que ele não deveria ter feito isso. Para ele, inclusive, muitas vezes foi até engraçado, porque ele sentiu vontade, fez aquilo e achou ótimo fazer aquilo. É vontade. Sabe o Coringa, o filme do Coringa que teve recentemente? Você vê essa construção do personagem psicopata, né, sendo trazido, porque ele apenas faz aquilo que ele quer fazer e ele acha aquilo divertidíssimo.
Por quê? Porque ele não sabe que ele não deveria ter feito. Ele não tem essa regra dentro dele, tá? Então, isso é muito bacana da gente ter bem claro. A gente consegue sim identificar isso nos testes psicológicos. Tá? Isso é muito bacana. A gente consegue identificar nos testes psicológicos. Seja num palográfico, seja num CATI, seja num PMK, seja num HTP, nós conseguimos identificar isso, tá? Avaliação psicológica. Então, qual que é o objetivo dessa avaliação? Nós temos diversas formas de trazer as avaliações psicológicas, seja ela numa empresa com avaliação admissional, seja ela numa empresa com avaliação periódica, seja ela numa clínica. Tá? Essas três avaliações, na verdade, elas acabam, apesar de ter um objetivo um pouquinho diferente, elas têm funcionalidade, e muita funcionalidade. A gente pode ajudar muitas pessoas através dessas avaliações. Agora vem sempre a pergunta, quando a gente faz uma avaliação psicológica, tem uma resposta certa ou errada dentro dos testes psicológicos? Não sei aqui quem trabalha, né, quem está assistindo aqui, eu não sei quem trabalha com testes psicológicos, mas se você trabalhar com testes psicológicos, você com certeza sabe dessa resposta. Não há resposta certa ou errada em nenhum dos testes psicológicos. Na verdade, o teste psicológico, ele mostra quem é você. Não dá para saber se você é certo ou errado. Você é você. Não existe certo nem errado nisso. Tá? Existe apenas a sua personalidade se manifestando no teste. O que eu vou ver aqui é quem é você. Não tem certo e errado nisso. Ah, Henrique, é certo ser psicótico? É certo ser neurótico? É certo ser perverso? Não dá para a gente falar o que é certo e o que é errado. Hoje, a sociedade tem uma aceitação maior por pessoas neuróticas. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente falar que daqui para frente o normal é ser neurótico por toda a vida. Tá? Existem pessoas que são psicóticas, existem pessoas que são perversas e conseguem agir com sociedade normalmente. Né? Não tem problema. Às vezes a pessoa, inclusive uma pessoa psicótica, como eu falei para você, dificilmente uma pessoa psicótica, ela não tem o superego. Ela tem o superego, mas o superego dela é fragilizado. Então, em muitos momentos, a vontade sai. Só que em outros momentos, ela é uma pessoa com um comportamento adequado. Né? Ou seja, a pessoa ela tem surtos psicóticos. Ela de vez em quando aparenta ser uma pessoa socialmente aceita, onde está tudo acontecendo, na boa, e de vez em quando ela sai dessa linha e faz alguma coisa que a vontade dela quis fazer. E todo mundo fica muito assustado, falando, nossa, meu Deus, que loucura, ai meu Deus. Mas não, é só porque ela saiu desse superego e foi fazer alguma coisa que o superego dela não deu conta de bloquear. Tá? Então, não tem uma resposta certa nos testes psicológicos. Você apenas mostra quem é você. Então, que tipo de avaliação pode ser realizada? Né? Quando a gente fala de testes psicológicos, nós temos diversos testes. Tem teste psicológico para interesse profissional, são sensacionais para quem gosta de trabalhar com testes psicológicos, principalmente com escolas. Isso daí serve muito, então dá para você entrar com adolescentes ou pessoas adultas que estão em crise profissional e fazer um replanejamento profissional. Tem uma colega que trabalha com replanejamento profissional que é muito bacana. Temos trabalhos sobre pressão, dá para você identificar o quanto que a pessoa consegue lidar com essa pressão dentro do local de trabalho, e aí você já começa a ver se a pessoa ela tem estrutura psicológica para lidar com pressão, ou seja, se ela vai se adequar ou não a determinado tipo de trabalho, a determinado tipo de empresa. Então é bacana você ter isso daí. Isso serve também como base para você saber o quanto que é a estrutura dela em relação ao superego, né? Se ela aguenta essa vontade dela em determinado tipo de pressão. Temos testes de personalidade, que esses são sensacionais, costumam ser os mais demorados de aplicar. Então, toda vez, eu quero fazer um teste de personalidade, reserva um tempinho, até para você poder aplicar, para você poder corrigir. Esses testes são bem demoradinhos, tá? Atenção e concentração são testes sensacionais, mas eles te dão a taxa de atenção ou taxa de concentração em relação às pessoas, e você consegue, com essas taxas, como é o caso de um AC, o caso de um TDIF, né, você consegue, com essas taxas, classificar a pessoa caso ela tenha, de repente, algum autismo ou um déficit de atenção. Memória, também sensacional. Memória, hoje nós temos aqui um teste de memória visual muito bacana também de ser aplicado. Inteligência emocional, inteligência dedutiva, inteligência emotiva, que são testes muito bacanas e testes específicos. Quando a gente fala de fazer uma bateria de testes na pessoa, eu estou falando de aplicar todos esses numa única pessoa. Ou seja, por isso que acaba saindo um pouco caro. Né? Muitas vezes colegas e donos de empresa reclamam do valor do teste,
mas pensa a quantidade de testes que eu vou fazer com uma pessoa para que eu tenha, de fato, a personalidade completa daquela pessoa. Seja num caso clínico, seja numa empresa como admissional ou periódico, eu realmente quero trazer quem é aquela pessoa, né, e ter propriedade para poder falar sobre aquilo. Porque eu não posso simplesmente imaginar alguma coisa ou falar alguma coisa de errado. Eu preciso ter propriedade daquilo que eu estou falando. Tá bom? Pode-se dizer que um psicopata é também um perverso? Olha, dá para se dizer que um psicopata, ele pode ter surtos perversos, tá? Um psicopata, ele é um psicopata, ele é um psicótico, né? Agora, o psicótico, quando ele acaba tendo um surto, né, de vontade, que ele foge das regras, o surto dele pode ser qualquer coisa, pode acontecer muita coisa. E aí, de repente, num dos surtos dele, ele pode ter tido contato com algumas regras e ter feito por prazer. Até dá pra gente falar que um surto do psicótico de um psicopata, foi um surto perverso. Mas dificilmente a gente consegue classificar ele psicótico, psicopata e perverso ao mesmo tempo. Porque quando ele é psicótico, ou psicopata, ele é algo muito maior do que apenas um perverso, tá? Ele está um pouquinho acima de um perverso, mas ele pode sim ter surtos perversos. Henrique, você pode citar os testes de cada tipo de avaliação? Olha, tem muitos. Eu vou tentar trazer até o final aqui, então, alguns exemplos, tá? Mas o interesse profissional, por exemplo, isso eu estou falando aqui de vetor. Eu sei que existem outras empresas também, mas aqui de vetor, já que estamos aqui, né, vamos tentar fazer a propaganda da casa. O interesse profissional tem um teste daqui que eu gosto bastante, que é o AIP, né, a avaliação de interesse profissional, que é muito bacana e dá um resultado muito legal. O trabalho sob pressão, eu não vou lembrar o nome, mas temos um trabalho sob pressão também. Não vou lembrar o nome do teste aqui, de cabeça não vou lembrar. Eu tenho ele comigo, também já utilizo ele bastante. Personalidade, já cheguei a comentar aqui o PMK, o HTP, o palográfico, o QATI, vale a pena também. Atenção e concentração, os que eu mais recomendo, AC e TDIF. O TDIF pode ser o TDIF 1, pode ser o TDIF 2, TDIF 3, tanto faz. Memória, TPIC-M. Memória TPIC-M, ele é muito bacana. Tá muito bacana, porque ele é memória visual. E o de inteligência emocional e dedutiva e emotiva é um teste só que ele tem as 3 possibilidades, né? Que são 3 classificações diferentes. Também vou pegar o nome rapidinho para trazer para vocês. Tá? Então, tô te devendo o trabalho sobre pressão, inteligência emocional, dedutiva e emotiva. Tá? Mas já trago. O que a empresa faz com informações passadas numa avaliação psicológica? Quando a gente fala de avaliação admissional ou periódica, né, que aí vem o trabalho de um psicólogo organizacional, alguém que trabalha com psicologia dentro do RH, basicamente assim, a gente, por regra do CLP, informar a quem de direitos os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário. Aí você tem que ter um trabalho muito grande, porque você não pode expor ninguém. Tá? Não podemos expor as pessoas. Cuidado na hora de você, de repente, você identificou nos testes psicológicos uma personalidade, por exemplo, de esquizofrenia, ou uma personalidade de um psicótico, de um perverso, e aí você me escreve lá no laudo que o paciente ou que o candidato tem esquizofrenia. Jesus amado, como eu já vi isso tantas vezes. Cuidado na hora de expor, cuidado, porque esse laudo, principalmente se você imprime esse laudo, entrega na mão de um gestor da área, que o cara não conhece nada sobre aquilo, ele tira a cópia, entrega para todo mundo. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. As pessoas, elas não sabem o que isso pode acarretar em alguém. Como um paciente que ele se sentiu exposto dessa forma pode se sentir, né? Às vezes você piora muito mais a situação por ter exposto a pessoa dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Coloca apenas o que é necessário, somente o que for necessário, tá? Pode haver algum atendimento pelo psicólogo da empresa? Não, jamais. O psicólogo da empresa, o psicólogo organizacional, ele é psicólogo organizacional. Ele não é psicólogo clínico. Isso está dentro da nossa convenção do CRP, tá? Ele não é psicólogo clínico. O que o psicólogo pode fazer? Ele pode fazer um atendimento breve, ou seja, aconteceu alguma coisa, o psicólogo organizacional vai lá, resolve aquele atendimento emergencial, aquele atendimento primário, e acolhe a pessoa
e encaminha essa pessoa para algum colega psicólogo clínico. Ou seja, psicólogos clínicos tenham contato de psicólogos organizacionais e psicólogos organizacionais tenham contatos de psicólogos clínicos. A gente precisa trocar essas figurinhas, porque se você for sozinho na sua vida, você não vai dar conta de atender tudo, e o CRP nos proíbe de fazer isso daí. Nós temos que ter foco naquilo que a gente faz, tá? Como analisar cada psicopatologia? Olha, o ideal, sendo muito sincero, façam cursos, façam palestras, assistam muitos webinários, discutam sobre isso o tempo todo e tenham trocas de experiência com outros psicólogos, tá? Quanto mais pessoas vocês tiverem com vocês, ao lado de vocês, comentando sobre, olha, já atendi o perverso, já atendi um psicótico, neurótico, ele é o mais comum de ser atendido, né? Há um sofrimento interno dos próprios neuróticos muito grande, então ele é o mais comum. Mas perverso e psicótico, sempre que você conseguir ter o contato com alguém que já atendeu, o que a pessoa fez, como a pessoa tratou, como a pessoa analisou, isso já ajuda bastante, tá? Num teste psicológico, de personalidade ou de atenção, de memória, o ideal sempre é a gente fazer muitos cursos. Ah, mas eu já conheço o teste palográfico, eu já conheço um PMK. Faça curso de reciclagem. Pelo menos uma vez a cada 2 anos, eu te aconselho, faça um curso de reciclagem, seja ou com um profissional da área, ou seja até na própria empresa. Eu sei que a Vetor aqui, ela oferece cursos maravilhosos, sempre para a gente poder se atualizar, tá? Por quê? Isso daí é muito bom. Sempre no manual ele vem descrevendo para a gente como que a gente faz para identificar dentro de cada teste quem é um psicótico, quem é um perverso, quem é um neurótico, as possíveis doenças psicológicas manifestadas naqueles testes. Ou seja, você quer começar a saber identificar melhor dentro da aplicação de um teste, faça um curso sobre aquele teste. Quanto mais cursos de testes você fizer, melhor vai ser, tá? Fazendo os cursos, tendo contato com pessoas que atendem as pessoas, a gente se sente cada vez mais seguro de diagnosticar e encaminhar para o lugar certo aquela pessoa, tá? Lembrando que psicótico, principalmente psicótico, esquizofrenia, dupla personalidade, paranoia, essas doenças que são um pouquinho mais graves, que envolvem, né, a psicopatia de uma forma geral, elas são doenças que, em geral, o psicólogo não deve tratar sozinho. A gente precisa de um acompanhamento psiquiátrico junto, concomitante, tá? Você precisa de um remédio psiquiátrico junto com a terapia para poder fazer um trabalho bem feito. Isso daí é muito comum, tá, em pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, porque você precisa abaixar o nível de ansiedade de um esquizofrênico ou de uma dupla personalidade para que ele consiga fazer um tratamento adequado, tá? Sempre respeitando demais o paciente, beleza? Qual a função do psicólogo organizacional? O psicólogo organizacional, a função dele é identificar esses comportamentos dentro da empresa, acolher essas pessoas e fazer o devido encaminhamento. Essa é a função de um psicólogo organizacional. A gente tem que ter muito cuidado para que isso não saia, né, fazendo de qualquer forma. Eu sei que o psicólogo organizacional, principalmente com uma empresa muito grande, ele acaba tendo uma demanda muito grande. Cuidado para que você não se envolva tanto com os teus funcionários, porque isso acaba te atrapalhando. Bastante, tá? O do trabalho sob pressão, acredito que seja o Event. Victoria, brilhante, é esse mesmo, é o Event. Perfeita colocação. Como a doença se manifesta na empresa? Gente, em qualquer lugar, qualquer hora. Eu vou passar aqui para vocês as doenças mais famosas, vamos dizer assim, as doenças mais famosas. Uma doença psicológica, ela pode se manifestar de diferentes formas, em qualquer momento da vida, em qualquer lugar, qualquer hora. Agora, você está aqui assistindo o meu curso e, de repente, uma doença vem se manifestar, tá? E o mais engraçado, se você não tem o costume de realizar em você testes psicológicos periódicos, às vezes você tem possibilidade de ter alguma doença e você não sabe, né? Quantas pessoas, de fato, realizam testes psicológicos periódicos? Quase ninguém, né? Muitas vezes a gente, como psicólogo, aplica nos outros, mas ninguém aplica na gente. Ou seja, a gente tem, muitas vezes, alguma manifestação e a gente só não sabe, tá? E a gente só vai descobrir na hora que a doença vier à tona, na hora que o teu comportamento extravasar. Aí todo mundo fala, nossa, mas quem podia imaginar? Pois é, mas nunca ninguém faz um check-up, não é mesmo? Tá? Então, um local de estresse como a empresa, ela pode acarretar tantos problemas que a gente não tem nem ideia. Por exemplo, vamos a uma doença. Se você está sentindo ansiedade extrema, dor no peito, falta de ar, agitação, sudorese e palpitação, parece um pouquinho taquicardia, né? Imagina se tudo isso for dentro do seu ambiente organizacional.
Se uma pessoa ela já começa a passar mal, tendo essas características, já em pensar em ir para o trabalho, domingo à noite, tocou fantástico, a pessoa começa a passar mal, ter ansiedade, ter suor, ela começa a sentir taquicardia. Na verdade, o que essa pessoa tem é distúrbio do pânico. Olha que louco. E isso é uma doença que tranquilamente a gente conseguiria identificar num palográfico, num PMK. Você começa, dependendo do resultado do palográfico, que é o teste dos tracinhos, o PMK, que é aquele que você vai fazendo as retas, coloca alguma coisa na frente do rosto da pessoa, né? Esses testes dá facilmente para a gente identificar um distúrbio de pânico. Ou seja, você já consegue identificar que um paciente ou que um funcionário está passando por isso. Está caminhando para um distúrbio do pânico, tá? A gente também tem uma outra doença, a pessoa passa por um nervosismo completo, uma preocupação o tempo todo, pernas inquietas, a pessoa fica mexendo a perna o tempo todo, sabe? Falta de sono, a pessoa não consegue dormir. Imagina se tudo isso for no domingo à noite. A pessoa vai começar a semana de trabalho, ela começa a ter tudo isso. Chega na sexta-feira à tarde, isso passa, dá uma aliviada. Aí sábado tá tudo bem. Domingo à noite ela começa a ter tudo isso daqui. Olha a manifestação dela se envolvendo em relação ao trabalho. Isso daí nada mais é do que um distúrbio de ansiedade generalizado, facilmente diagnosticado através dos testes psicológicos. Tá? E aí vai para terapia, vai para acompanhamento psicológico, antes que isso piore, e a pessoa entra numa neurose muito maior. Tá? Um outro tipo de doença, momentos de felicidade exagerada, seguidos de momentos de depressão e sem causa aparente. A pessoa fica feliz, fica triste, fica feliz, fica triste, fica feliz, fica triste, principalmente dentro do ambiente de trabalho, ou com o chefe dela. Nada mais é do que um transtorno bipolar. Tá? Pode ser gerada por inconstância profissional, falta de confiança da liderança, pode ser um nível de estresse de trabalho muito alto, ou falta de sensibilização da família, e por aí vai. Isso daí também é facilmente diagnosticado através dos testes psicológicos. A gente consegue identificar um transtorno bipolar e fazer o devido encaminhamento da pessoa, tá? Henrique, quais instrumentos e estratégias você usaria para avaliar aspectos emocionais de crianças na faixa de 3 anos de idade? Olha, primeiro ponto, acho sensacional essa pergunta, sensacional. Nós temos os testes de imagens, né, que é bem bacana, como o CAT e TAT, que seriam bacana em aplicar em criança. Nós temos o VISC, que ele ajuda, mas é que o VISC está mais focado para a inteligência, mas pelo menos te ajudaria a ter mais base para você poder diagnosticar alguns outros pontos. E o HTP, que é sempre muito bacana, principalmente porque o HTP a pessoa pode colorir à vontade e você tem todo o inquérito do HTP feito junto. Independente do desenho dela, você vai perguntar para ela quem que é cada figura, o que ela quis dizer com cada um desses. E esse inquérito do HTP para crianças, ele é extremamente rico. Quando a gente faz o inquérito do HTP em adultos, você tem todo um filtro passado por cima. Agora, quando você faz pela criança, como o superego ele ainda não está totalmente formado, ele está em desenvolvimento, basicamente ela fala tudo que ela quer falar nesse inquérito, quem é cada pessoa. Então, eu gosto muito de utilizar o HTP para crianças, vale muito a pena, o resultado é sensacional. Deixa ela desenhar, deixa ela colorir, e depois a gente faz um inquérito muito bacana, tá? Uma outra doença aqui, trabalhar todos os dias até tarde. Isso daqui, gente, eu acho sensacional. Uma pessoa que ela se considera um excelente profissional e ela quer ficar na empresa até mais tarde, ela quer dar mais atenção para o trabalho dela até do que para a vida pessoal, ela gosta de fazer horas extras e nem cobra. Ela não cobra por essas horas extras. Ela somente fala de trabalho quando ela está com a família, fala de trabalho quando ela está com os amigos. Aí você fala, nossa, um excelente profissional. Na verdade, essa pessoa está psicologicamente fragilizada e ela está doente, ela está tentando compensar algumas falhas na vida dela. Essa pessoa, ela tem uma doença chamada workaholic, tá? Basicamente, ela pode ser gerada por frustrações na vida pessoal, compensando o sucesso profissional com falhas na vida pessoal, e ela precisa, sim, de acompanhamento terapêutico. Dá para identificar isso também na produtividade, por exemplo, de alguns testes psicológicos, como um palográfico extremamente produzido, né? Dá para a gente começar a pensar o quanto a pessoa se importa mais em produzir, o quanto a pessoa restringe a vida pessoal dela. Tá? Isso é muito bacana, muito bacana. A pessoa está, sim, com uma doença psicológica. Deixa
Tiago, psicólogo organizacional pode aplicar esses testes no processo de admissão ou é mais indicado serem realizados por uma consultoria? Henrique, né, Tiago? Engraçado que Tiago é o nome do meu irmão. Mas vamos lá. O psicólogo organizacional, ele pode aplicar testes psicológicos? Olha, o CRP não aconselha isso. Tá? Por quê? Porque a gente está sujeito à própria empresa. Então, quando a gente fala assim do psicólogo organizacional aplicando testes na própria empresa da qual ele é funcionário, o CRP ele prefere que isso não seja feito. Então, o CRP ele indica que você tenha um psicólogo organizacional que possa dar o suporte para a empresa à vontade, que possa pegar o resultado dos testes, possa conversar com as pessoas, possa fazer esse encaminhamento, se precisar, possa fazer uma avaliação inicial, mas que o teste psicológico não seja realizado por este profissional, que seja sempre realizado por uma consultoria de fora, um psicólogo PJ, alguma coisa assim, por um prestador de serviço. Tá? Isso é o que o CRP pede. Eu aplico testes psicológicos em empresas, mas não sou funcionário de nenhuma delas. Eu sou apenas um prestador de serviço, vou lá, aplico os testes, levo os testes comigo, corrijo e passo o laudo psicológico para o psicólogo organizacional, que vai utilizar esse teste psicológico para aquilo que ele acredita, o laudo psicológico, né, da forma que ele acredita ser de direito. Tá? Mas eu sempre passo o laudo. E aí ele faz o que ele precisa fazer com o laudo psicológico. Isso tanto no admissional quanto no periódico. Tá? Isso é pelo que o CRP nos aconselha, que ele pede isso, beleza? Uma outra doença, dores musculares, dor de cabeça, perda de iniciativa, perda de memória, distúrbio do sono, dificuldade de concentração, a pessoa perde apetite completamente, um cansaço exagerado. Se isso tudo for em relação ao trabalho, começa a pensar que a pessoa pode ter síndrome de burnout, uma das piores dentro do local da empresa. Porque a pessoa já começa sentindo, que preguiça de trabalhar. Essa preguiça vai cada vez aumentando. Ao ponto de chegar, de repente, num dia onde a pessoa perde completamente a vontade de trabalhar, e a pessoa perde a fome, ela para de comer, começa a emagrecer muito, tem dificuldade para dormir, passa sono o dia inteiro no trabalho e à noite não consegue dormir. Dor muscular só porque está indo trabalhar, ela fala, estou me estressando, o tempo todo está me doendo, o trabalho me estressa. Começa a prestar atenção nisso, isso é síndrome de burnout. A síndrome de burnout, o que ela vai fazer depois? Se a pessoa entrar em surto da síndrome de burnout, ela desliga o superego. Lembra que a gente falou o tempo todo do superego, daquela barreira de regras? Agora imagina uma pessoa no ambiente de trabalho, da qual ela se sente estressada, raiva de todo mundo, quer bater na cara do chefe, e em um determinado momento o superego dela desliga. O que ela vai fazer? Pensa que toda aquela raiva, toda aquela frustração vem tudo de uma vez só. Então, síndrome de burnout, são sintomas que você fala, nossa, mas eu tenho isso, quem nunca teve? Na hora que você começa a juntar todos os sintomas numa pessoa só, o perigo está grande, temos que tomar cuidado, tá? E isso tudo dá para identificar com testes psicológicos. Se a pessoa tiver, por exemplo, um palográfico com muito tremor, ou algumas manifestações no PMK também, dá para a gente identificar que a pessoa está caminhando para uma síndrome de burnout, tá? Henrique, eu queria mais conhecer sobre como identificar isso em cada teste. Façam os cursos de testes psicológicos. Cada teste tem como identificar isso tudo e dá muito resultado, é muito bacana. E uma outra doença aqui que é muito comum, né? Tristeza profunda, perda de vontade ou desejo, senilidade, a pessoa já não tem opinião, a pessoa não faz nada, tudo que falam para ela fazer, ela fala, tá bom, eu faço. E vai fazendo naquele marasmo. Se isso tudo estiver dentro de uma empresa, a pessoa está caminhando para um processo de depressão e cada vez mais profundo. Dá tranquilamente para a gente identificar depressão em PMK, em palográfico, HTP, tem o NeoPR também, que ele sai um resultado de depressão, que é muito fantástico. O NeoPR também adoro, muito bacana. Então, ele pode ser, a depressão, o processo de depressão, ele pode acontecer por assédio, pode acontecer por insegurança. Sabe uma empresa que ela fica o tempo todo ameaçando de mandar as pessoas embora? Excesso de trabalho, pouco reconhecimento, isso gera tristeza, gera cansaço e vai deixando a pessoa cada vez com uma energia menor e a pessoa tende a caminhar para o processo de depressão. Então, isso é muito perigoso, tá? Para identificar transtorno bipolar, né? A Charlene perguntou aqui, quais testes? Transtorno bipolar. Olha, tranquilamente, HTP, palográfico, PMK, QATI, NeoPR, todos eles saem algumas classificações que dá para você, juntando as informações, você consegue trazer um transtorno bipolar, sem problema nenhum, tá?
Carla, aqui, Henrique, em crianças na faixa de 3 anos que apresenta atraso importante de fala, olha que legal, você usaria quais instrumentos, estratégias para avaliar os aspectos emocionais desse tipo de criança? Olha, para atraso de fala, a gente primeiro precisa saber se ele é um problema fonoaudiólogo, né, fonoaudiológico, ou se é um problema psicológico. Então, acho que vale a pena, talvez, ter uma companhia de um fonoaudiólogo para também tentar identificar se o problema é motor, alguma coisa nesse sentido. Se não for, descartado o problema motor, descartado o problema psiquiátrico, que vale a pena também, ou neurológico, então, fonoaudiólogo, neurológico, psiquiátrico, dá uma investigada, descartado todos esses problemas, aí sim a gente vai para uma instância psicológica. E aí vale a pena a gente aplicar alguns testes, como o próprio HTP, para tentar identificar, porque às vezes ela pode ter passado por algum trauma que esteja envolvendo a oralidade dela, né, principalmente desses 0 aos 3 anos, onde Freud nos traz a fase oral. Pode ser que ela tenha passado por algum trauma grande e que aí, de repente, a gente tem que tentar intervir isso daí. Né? Pode estar envolvendo a família, pode estar envolvendo algum parente distante, mas possibilidades inúmeras aqui. Tá? Então, um HTP valeria a pena, deixar ela desenhar, fazer um inquérito depois, mesmo com esse atraso de fala. Também fazer um TAT ou CAT também poderia ser bacana. Dentro aqui da Vetor, vocês têm diversos testes de personalidade infantil. Então, de repente, dá uma ligada aqui na Vetor e vê com eles o que você pode utilizar para testes de personalidade infantil. Né? Alguma coisa que talvez ela não precisasse falar tanto. Mas, em primeiro ponto, aconselho fonoaudiólogo, psiquiatra e neurologista para tentar descartar qualquer outra possibilidade. Né? Isso é o primeiro passo que eu faria, porque você tem certeza de que o problema é psicológico e não médico. Né? A gente precisa sempre ter essa parceria. Como a gente pode evitar ter alguma doença psicológica? Olha, é bem difícil, porque situações traumatizantes não dá para a gente evitar. Qualquer momento, algum acidente pode acontecer, você pode ser demitido, alguém pode morrer, você pode descobrir uma traição, tantas coisas podem acontecer, que não dá para a gente falar assim, eu nunca vou traumatizar o meu filho. A vida vai traumatizar a gente. A questão é a seguinte, não é se você será traumatizado ou não, porque nós seremos traumatizados. Coisas ruins acontecem com todo mundo o tempo todo. A questão é, como é que a gente vai fazer para evitar isso daí? Não vamos fazer. A gente apenas vai encarar ou não cada obstáculo. Como é que nós vamos encarar cada trauma? A gente vai se adaptar a esses traumas ou nós vamos deixar aquilo nos desmotivar? As pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos, eles estão lá para piorar a situação, para piorar o trauma ou para nos ajudar naquilo. Né? Então, a cada pessoa a mais que tiver na nossa vida, o que essa pessoa está nos ajudando ou piorando a situação? Né? Isso é muito importante. E, obviamente, aí vem a figura do psicólogo, que esse cara, ele está lá para tentar arrumar todas as arestas deixadas pela sociedade. Então, a cada trauma que a família não deu conta, que os amigos não deu conta, é aí que o psicólogo entra para arrumar. É nesse momento que o psicólogo vai lá, né, dá aquele acolhimento para aquela pessoa e fala, calma, aqui você tem alguém, aqui o teu espaço é seguro, aqui você pode falar o que você quiser, pode fazer o que você quiser, a gente pode fazer um teste para identificar se a pessoa tem alguma questão maior ou não e tentar ajudar você nisso daqui. Tá? Então, é nesse momento que o psicólogo está ali para diminuir esses conflitos internos, porque a sociedade não deu conta de ajudar. Tá? Então, assim, são algumas soluções, só para a gente ter em mente. Realizar terapia, realizar atividades físicas, fazer atividades culturais, ter um foco maior e fazer de tudo para ir atrás dele. Isso é bacana, quem é psicólogo clínico, vale a pena tentar tratar isso com o paciente, de o que você quer acima de tudo e vamos atrás daquilo. Né? Principalmente para pessoas que estão em processo de depressão ou pessoas que perderam o objetivo, terceira idade é ótimo fazer isso. Realizar uma nova atividade por mês, terceira idade, isso é sensacional para trabalhar com terceira idade, e entender a necessidade de se realizar uma avaliação periódica, psicológica, em qualquer cargo na empresa ou qualquer pessoa, tá? Fazer anualmente ou a cada 2 anos uma nova avaliação, como se fosse um check-up psicológico de você, tá bom? Isso seria muito importante. Acho que todas as pessoas deveriam realizar um check-up psicológico pelo menos a cada 2 anos para saber se está tudo bem com você e saber se você precisa ou não de ajuda. Agora, como elaborar um laudo psicológico para a gente poder encerrar o nosso webinar aqui?
Primeiro ponto que eu falei lá no começo do curso, nunca, jamais expor o paciente. Cuidado com a forma que você vai escrever o teu laudo psicológico. Então, assim, uma vez eu conversei com alguns colegas e a gente sempre precisa falar o que precisa ser falado, mas sem descrever, a pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem perversão, principalmente se for para uma empresa, tá? Cuidado com isso. Agora, se eu vou fazer um teste psicológico para um tratamento clínico, eu vou passar na mão de um outro psicólogo, que é um psicólogo clínico, vai ser um trabalho sério, aí eu coloco tudo que precisa ser colocado. Pode escrever tranquilamente, porque será um colega seu que vai estar pegando aquelas informações e ele vai utilizar de uma forma adequada. Agora, se for para uma empresa, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Em caso de afastamento, consultar a legislação vigente. Se eu precisar afastar alguém, vamos supor que de repente chega uma pessoa para você, você precisa aplicar um teste psicológico nela, e eu vou fazer um teste porque a pessoa está dando problema dentro de uma empresa, e a empresa quer saber se a pessoa está com depressão e se eu vou afastar ela ou não. Para afastamento, gente, quem afasta é médico do trabalho. Então, o médico vai precisar afastar. O que você vai fazer? Você vai fazer um teste psicológico, né, ou vários testes, para diagnosticar se a pessoa tem ou não aquela doença da qual estão com suspeita, e você vai passar este laudo na mão do médico do trabalho. Aí sim você pode entrar na internet, consulta o CID da doença, coloca apenas o CID, o Código Internacional de Doenças, coloca o CID, manda para o médico do trabalho e ele vai afastar ou não aquela pessoa de acordo com o teu laudo. Tá? Não é o psicólogo que afasta, é o médico do trabalho que vai dar o aval se afasta ou não aquela pessoa. Colocar a data da avaliação é importante. Por que é importante? Não pode esquecer da data da avaliação. Porque a pessoa ela estava ou não estava com determinada doença naquele dia, naquele momento. Uma coisa que é importante a gente falar é que toda avaliação psicológica ela é situacional. Ou seja, eu estou pegando a personalidade daquela pessoa naquele dia, naquele momento. Amanhã a pessoa terminou o casamento, a mãe da pessoa veio a óbito, aconteceu, bateu o carro, o filho dela foi sequestrado. Tantas coisas podem acontecer que se eu fizer uma avaliação 2, 3 dias depois, a personalidade da pessoa mudou por completo. Tá? O que já teve vários casos acontecendo de repente você, vamos supor numa empresa, você aprova uma pessoa para trabalhar, né, aplicou o teste adequado, bonitinho, a pessoa entrou na empresa, começou a trabalhar e dentro da empresa ela cometeu alguma coisa, fez um crime ou teve suicídio, aconteceu alguma coisa. E aí, obviamente, eles vão atrás do psicólogo que aplicou o teste. Como é que você me aprova uma pessoa que tinha depressão? Você vai lá no teste, na data que a pessoa fez, ela não tinha. Tá aqui, ó, tá bonitinho. Ela não tinha. A depressão, ela recebeu depois, ela teve depois esse processo de depressão, ou por conta da empresa, ou por conta da família, né, por situações, 1001 situações diferentes. Mas no dia da avaliação, ela não fez. Então, não esqueçam de sempre no laudo psicológico colocar a data da avaliação, mesmo que seja uma data diferente com a data da emissão do teu laudo psicológico. Então, você coloca, eu sempre coloco dessa forma, data da avaliação, dia tal, data da emissão do laudo, um outro dia, uma semana depois, pode ser até um ano depois, mas a avaliação foi feita naquele dia. Porque o teste que eu tenho, ele responde aquele dia, aquele comportamento, aquela personalidade. Tá? Para fins organizacionais, colocar o estritamente necessário, já falamos sobre isso, e para fins clínicos, colocar as informações necessárias para o bom acompanhamento da doença pelo profissional da saúde, seja para o médico, seja para o psiquiatra, seja para o neurologista, seja para um outro psicólogo. Tá? Então, assim, existe essa função do psicólogo mesmo, que é aplicar testes psicológicos. E a gente tem que ter o maior número de parcerias possíveis, podemos aplicar muitos testes. Quem trabalha com teste psicológico, como é o meu caso, por exemplo, eu trabalho hoje só basicamente aplicando testes psicológicos e dando cursos, palestras e aulas em faculdades sobre testes. E, basicamente, a nossa função é aplicar o maior número de testes. Ou seja, existe um investimento inicial, caso você queira trabalhar com testes psicológicos, você vai ter que disponibilizar de uma verba inicial para comprar kits, para comprar manuais, para comprar muitos testes, porque você precisa ter uma gama de testes muito grande. Tá? Porque se alguém vier e fala assim, olha, tô com uma criança que apresenta atraso na fala, qual teste você aplica? Você fala, eu gostaria de aplicar o CAT, o TAT, mas eu não tenho. Então, vou ter que passar para outro colega. Então, você tem que comprar. Sai comprando todos os manuais, todos os kits, faça cursos, faça reciclagens. Cada 2 anos, vai de novo nos cursos para rever se mudou alguma coisa, mudou legislação, mudou vazamento teórico.
Você precisa disso. Para o tempo todo você ter know-how, conhecimento e segurança na hora de laudar alguém, tá bom? É uma área bacana, vale muito a pena, tá? É uma delícia trabalhar com testes psicológicos. E, né, para a gente poder encerrar, somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, fazemos uso do nosso mundo. Uma frase do Buda aí que eu acho sensacional, né? Basicamente, a gente é reflexo de tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, a nossa personalidade é um reflexo de tudo isso. Beleza? Pessoal, coloco aqui os meus contatos. Podem entrar em contato, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp. É muito bacana essa troca. Sou psicólogo e gosto muito de fazer essa troca com vocês, né? Todo curso que eu leciono aqui na Vetor ou em outras instituições, eu sempre coloco meu contato e sempre, cada 2, 3 alunos que mandam mensagem, eu já fico muito grato, porque mostra que realmente tem uma troca, a gente pode trocar experiências, pode conversar sobre diversos casos diferentes, e é sempre bacana a gente poder conversar cada vez mais aí. Henrique, aconteceu tal coisa, o que você me sugere? E às vezes pode acontecer comigo. Olha, tenho uma doença assim, quem que pode atender? Isso eu faço direto. Hoje eu trabalho com testes, eu não sou psicólogo clínico. Se tiver psicólogo clínico aqui assistindo, que queira saber um pouco mais, entre em contato, porque essa troca de contato é muito bacana. E às vezes eu tenho um paciente para encaminhar, não tenho quem encaminhar. Então isso é muito legal. Vamos fazer essa troca de contatos, beleza? Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, foi muito legal. Acho que o nosso máximo aqui do curso hoje foram 64, 65 pessoas ao mesmo tempo. Achei sensacional, é muita gente bacana. E muito obrigado por todas as perguntas, né? Isso é muito legal, de verdade. Foi um prazer muito grande. E acredito eu que o curso ficará disponível aqui por mais um tempo também pelo próprio site da Vetor. Caso você queira passar para mais alguém assistir, alguma coisa, fala para a pessoa vir aqui pelo site da Vetor que ela consegue acessar o curso, tá bom? Pessoal, realmente, muito obrigado. Desculpa aí passei quase 20 minutos do horário aí, peço perdão por isso, mas tinha bastante coisa para a gente falar. Um sucesso muito grande para todos, um grande abraço.